Senhoras e senhores, bom dia. Pedimos a todos que se acomodem e aos portadores de telefone celular a gentileza de desligar os seus aparelhos ou de os manterem no modo silencioso. Sejam bem-vindas ao terceiro dia do 4º encontro das delegadas de Polícia Federal. Convido para presidir a mesa a doutora Lucicléia Ronenberg. E para proferir a palestra, a doutora Beatriz Cruz, assessora da Secretaria Nacional de Segurança Pública, coordenadora executiva de trabalho para enfrentamento ao assédio moral e sexual dos profissionais de segurança pública. Bom dia a todos. Bom, tenho prazer aqui de apresentar a Beatriz Cruz, uma colega de trabalho, nossa lá no Ministério da Justiça também, assessora da Secretária Nacional de Justiça, doutora Regina Mick. Esse é melhor? Como boa parte de vocês já devem ter conhecimento, em fevereiro foi lançada uma pesquisa, né, para que foi até matéria do Fantástico e de vários meios de comunicação. E, logo em seguida, o Ministério da Justiça lançou um grupo de trabalho em que a Beatriz Cruz e, inclusive, nossa colega, a doutora Tatiane, tem participado. Então, a Beatriz vem trazer para a gente aqui informações sobre o que vem sendo feito dentro desse grupo de trabalho. Beatriz, seja bem-vinda. A palavra é sua. Bom dia a todas e todo, né? O colega ali, cinegrafista. Muito obrigada pelo convite. Eu queria começar agradecendo, em nome da Secretária Nacional de Segurança Pública, Regina Mick, a oportunidade de vir discutir esse tema com vocês aqui nesse encontro que nós consideramos bastante importante, que é o 4º Encontro Nacional de Delegadas da Polícia Federal. Então, eu queria começar agradecendo imensamente o convite, agradecendo a nossa colega Tatiane, que compõe o grupo de trabalho e que tem abrilhantado e colaborado muito com essa temática no âmbito do grupo que vem discutindo o assédio moral e sexual. E cumprimentar minha colega de governo também, Lucicléia. A gente sempre se cruza em várias pautas, porque eu também sou conselheira no Conselho Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e a Lucicléia está à frente dessa iniciativa lá no Ministério da Justiça. Então, muito bom estar aqui com vocês no dia de hoje. Eu vou levantar, porque eu não trouxe impresso e eu preciso dar uma olhada nas anotações, mas a ideia é conversar um pouco com vocês, como a Lucicléia já adiantou, sobre o trabalho ao assédio moral e sexual. Primeiro, eu queria conversar um pouco sobre a contextualização dessa temática do assédio aos profissionais de segurança pública em algo que é muito mais presente e premente na nossa sociedade, que é a questão do machismo, da misoginia e da desigualdade de gênero. A gente tem trabalhado no Ministério da Justiça com uma perspectiva de que essas relações de gênero, né, e gênero, acredito que todas aqui já saibam, é um conceito relacional, ela está sempre vinculada a relações de poder. E, infelizmente, as mulheres na sociedade brasileira como um todo ainda ocupam locais de subordinação e têm muita dificuldade de ascensão a espaços de poder. Acredito que na Polícia Federal, até porque, pelos dados que a pesquisa nos apontou, não seja diferente. Imagino que vocês, delegadas da Polícia Federal, também tenham muita dificuldade de ascender dentro da instituição a alguns espaços de decisão e de poder. Essa reprodução da questão da desigualdade de gênero que está presente na nossa sociedade como um todo, ela se dá também nas relações de trabalho. E na cultura, né, essa cultura da violência que banaliza o feminino e que tem como consequência, em muitos casos, para boa parte das mulheres brasileiras e das mulheres no mundo em geral, a precarização das relações de trabalho, e o trabalho doméstico é um exemplo disso, que é um trabalho eminentemente feminino, a ausência de isonomia salarial, as mulheres ainda recebem, em média, 30% a menos do que os homens para executar as mesmas tarefas, as dificuldades de ascenderem profissionalmente e, como nós já adiantamos, de ocuparem postos estratégicos e postos de decisão dentro das instituições, sejam da iniciativa pública, da iniciativa privada ou da área pública. Em que pese a gente tenha hoje uma secretária nacional de segurança pública, que foi a primeira secretária e mais longínqua secretária do Brasil
de segurança pública, tenhamos uma presidenta que é mulher. Isso ainda se reproduz, inclusive, nas esferas públicas, seja do governo federal, como dos governos estaduais e municipais. Esse contexto de violência contra as mulheres e desigualdade de gênero, por óbvio, se reproduz nas polícias. Então, existe uma reprodução dessas desigualdades, dessas dificuldades, inclusive, como eu já disse, de ascensão e de ocupar espaços de poder dentro das polícias, que, por óbvio, como compõem a nossa sociedade, em regra, reproduzem todos os estereótipos de gênero. Mas, no caso específico da área da segurança pública, existe um diferencial, que é a ideia ou o ethos do guerreiro, muito presente na nossa cultura policial, e a cultura, e essa que alguns autores chamam de subcultura policial, que mais adiante a gente vai conversar. Esse termo de subcultura policial tem sido muito utilizado na literatura sociológica anglo-saxônica, e não é num sentido pejorativo, mas no sentido de que existe dentro das instituições de segurança pública e na área da segurança pública uma ideia de que existem questões que são muito particulares à segurança pública e, portanto, reproduzem formas de interação dentro dessas instituições e entre os profissionais que seriam distintas do resto da sociedade. E essa literatura sociológica anglo-saxônica, em especial, mas não exclusivamente, ela aponta um conjunto de características do que seria, então, essa cultura policial ou, para alguns, subcultura. O primeiro deles é a presença do perigo e da autoridade como elementos permanentes. Acho que nada do que eu vou trazer aqui vai ser nenhuma novidade para vocês. Na verdade, é uma sistematização de algo que eu acredito que vocês vivenciem ao longo das suas trajetórias profissionais e experimentem no âmbito da atividade profissional de vocês. Existe no senso comum, dentro das instituições de segurança pública e entre os profissionais, e realmente é uma situação que, de fato, também está presente, essa presença do perigo e da autoridade, sempre como um elemento que é fundante, inclusive, da forma como as organizações e como as instituições e os profissionais se estruturam. Isso é mais presente na polícia militar, em razão da sua formação, mas não é uma característica exclusiva da polícia militar. A posição social dos policiais numa zona que eles chamam de ambiguidade, na qual eles são, ao mesmo tempo, protetor e repressor, temido e desejado. Isso é natural da própria atividade policial, né? Que, por vezes, é acionada pela população para atuar na sua proteção, mas que, em muitos casos, também se vê em condições de ter que reprimir, por exemplo, manifestações, ou terem que atuar numa perspectiva de repressão e de, em alguns casos, até temor. A existência de uma forte solidariedade interna decorrente da administração conjunta de situações de perigo. Tatiane costuma colocar muito essa questão nas discussões que nós estamos realizando dentro do grupo de trabalho, de que existe uma perspectiva, em especial nas policiais, entre os policiais, de que somente um outro policial é capaz de entender o que significa a atividade profissional. Só quem está na ponta, só quem é dessa área, só quem atua na segurança pública é capaz de entender o que significa ser um policial, ser um agente da segurança pública. E eu acredito que isso seja algo muito presente, e acho que é natural pelo tipo de profissão que vocês exercem, mas isso cria uma solidariedade interna que, ao mesmo tempo, auxilia os profissionais da segurança pública, na medida em que existe uma rede de apoio entre os profissionais, mas promove uma cisão, em alguma medida, com o resto da sociedade. Então, os policiais, em geral, acabam namorando, casando com outros policiais. As suas relações de interação, como regra, são com os outros profissionais da segurança pública, mais do que em qualquer outra área. Porque eu vou dar um exemplo. Eu hoje estou na Secretaria Nacional de Segurança Pública, mas eu sou advogada de formação e de profissão. Eu tenho muitos amigos advogados, mas eu tenho muitos amigos de outras áreas. Isso não é tão comum
dentre os profissionais de segurança pública, que acabam estabelecendo as suas relações de afeto e relações sociais com os demais profissionais, muito em razão desse senso de solidariedade compartimentada. Outra questão que é apontada na literatura é uma ênfase dos policiais nos aspectos negativos da existência humana, a imagem que o policial conserva da natureza humana, em regra, extremamente depreciativa e, em segunda instância, desiludida. É claro que isso não significa que todos os profissionais enxerguem a vida da mesma forma, nem que todas as características estejam presentes em todas as instituições de uma forma tão premente mesmo. Mas acho que isso é natural, essa ênfase é natural, isso decorre de várias pesquisas, em especial da área de qualidade de vida dos profissionais de segurança pública, da área da psicologia, que atende os profissionais de segurança pública, mas isso é natural e decorre do fato de que, como regra, a polícia não é acionada quando as coisas estão bem, quando as coisas estão funcionando. Geralmente, a polícia só é chamada quando a situação é de conflito, é uma situação de tensão, e é uma situação que ninguém gostaria de estar passando. Essa, como regra, é a interação que se tem com a polícia. Claro que a gente tem o policiamento preventivo, o policiamento de proximidade, mas a regra é só se aciona a polícia quando a coisa está ruim, né? Ninguém chama a polícia para festejar algo bom, né? Geralmente, a polícia só é chamada em casos extremos, em casos de violência, então é natural que que os profissionais acabem interiorizando esses aspectos negativos da existência humana. O uso da força, né? A questão do uso da força, em especial física, e a visão da arma como um instrumento de respeito e de autoridade. Essas características, isso também é apontado na literatura, mas aqui mais na literatura feminista, e é pouca literatura feminista que dialoga com a questão da segurança pública, mas já existe alguma literatura nesse sentido. Essas características elas são forjadas a partir de uma concepção de mundo que é masculina e que, em alguma medida, ou despreza ou nega o feminino e as características femininas, tornando-as inservíveis ao bom funcionamento de um ideal de polícia. Então, é a ideia de que as mulheres estão no lugar onde elas não deveriam estar, estão ocupando um espaço que não deveriam. Eu até aceito mulheres na polícia, desde que a sua atuação profissional seja a partir de perspectivas masculinas. Então, eu aceito a polícia, eu aceito a mulher na polícia, mas ela não pode trazer consigo todas as suas, entre aspas, características femininas. Ela tem que agir a partir desse ethos do guerreiro e dessa concepção de mundo que é masculina. Por outro lado, esse ethos que a gente falava há pouco, forma um contexto significativo, um mundo de sentidos semelhante a uma teia. E esse mundo conceitual forja, por sua vez, uma visão de mundo própria das instituições de segurança pública. Então, é o que a gente dialogava agora há pouco, a perspectiva de que a segurança pública, os seus profissionais, são um mundo à parte, que enxergam o mundo a partir de uma visão um pouco distinta do que seria o resto da sociedade. O sistema de representações sociais, que é compartilhado, então, entre os policiais, expressa não só o sistema legal, mas também as crenças, os preconceitos, os estereótipos produzidos no interior da própria organização policial, bem como os valores da sociedade que espelha nas polícias os preconceitos de gênero e de machismo. Então, por óbvio, a polícia é o espelho da sociedade que a gente tem. A questão do assédio moral e do assédio sexual, as profissionais de segurança pública, em boa medida, não é diferente do assédio moral e sexual que as demais profissionais das outras áreas enfrentam. Agora, por conta daquelas características que a gente apresentava no slide anterior e dessa cultura policial, isso acaba tendo um peso maior e tem as suas especificidades. Mas agora vamos falar um pouco sobre a pesquisa, né? O que foi que originou, como a Lucicleia colocou, o grupo de trabalho para o enfrentamento ao assédio moral e sexual às profissionais de segurança pública. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a Fundação Getúlio Vargas, o CRISP da Universidade Federal de Minas Gerais e a Senasp realizaram uma pesquisa, a Senasp e o CRISP mais como apoio e parceria, que foi uma consulta às policiais brasileiras e aos policiais brasileiros sobre as relações de gênero nas instituições policiais.
A pesquisa ela era um pouco mais ampla, não era uma pesquisa específica sobre a questão do assédio moral e sexual. Era sobre as relações de gênero na instituição. Então, ela aborda um conjunto de questões que vai além do assédio moral e do assédio sexual. Algumas das coisas que eu comentava agora há pouco com a Lucicleia, que me chamaram bastante atenção nessa pesquisa, para além dos dados que a gente vai apresentar na sequência de assédio propriamente dito, foi o fato de que as mulheres policiais têm, em regra, 3 vezes menos filhos do que os homens policiais. E, se não me engano, é 4 ou 5 vezes menos relações afetivas duradouras. São casadas, a grande maioria ou é divorciada ou é solteira. O percentual é muito maior do que entre os homens policiais, o que nos leva, né, a partir de uma análise desses dados, de um conjunto de outros dados, a crer que, voltando um pouco na perspectiva de que as mulheres estão no lugar errado, entre aspas, elas até são aceitas na polícia, mas o preço para poder permanecer é muito maior do que o preço que os profissionais, que os homens precisam assumir para exercer a profissão na segurança pública, né? É como se tivesse que escolher entre a vida pessoal, afetiva e a polícia. Isso é muito mais perverso, muito mais premente entre as mulheres policiais do que entre os homens. Esse foi um dado bastante interessante. Mas como é que se deu essa pesquisa? Nós encaminhamos via rede EAD da Senasp um questionário eletrônico. Deixa eu só abrir aqui. Um questionário eletrônico que foi enviado para 558.886 profissionais da segurança pública que integram a rede EAD. Esse questionário tinha um controle de acesso por senha e compõe a rede EAD policiais e demais profissionais da segurança pública. Então, as guardas municipais, os bombeiros militares, os policiais federais, policiais rodoviários federais, policiais dos estados responderam essa pesquisa. A pesquisa está divulgada, inclusive, no site do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e está divulgada também no site do Ministério da Justiça e tem o percentual de respondentes por cada uma das instituições de segurança pública. Então, vocês conseguem saber, por exemplo, quantos policiais federais responderam à pesquisa. Desses quase 600 mil convites individuais que foram divulgados, encaminhados, nós recebemos 13.055 retornos. Claro que é muito aquém do que o universo de pessoas que foram consultadas, mas, do ponto de vista de uma pesquisa, é uma amostragem bastante significativa, 13 mil questionários respondidos, ou 13 mil pessoas responderam o questionário. Essa pesquisa foi aplicada entre os dias 12 e 26 de fevereiro de 2015, talvez algumas de vocês aqui, inclusive, tenham respondido a essa pesquisa. E os resultados foram controlados por tipos de polícias / instituições de segurança pública existentes no país, níveis hierárquicos, sexo biológico dos respondentes, e várias outras variáveis que permitiram uma análise mais detida das relações de gênero no interior das instituições. Aqui é um slide que foi produzido, inclusive, pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, com algumas informações da pesquisa. Então, ela está dividida por orientação sexual, por cor, raça e por sexo, por corporação. Da Polícia Federal, foram 3,4% dos respondentes eram da Polícia Federal. Não, 2,7% dos respondentes eram da Polícia Federal. E aí tem alguns dados que a gente pode depois estar disponibilizando para vocês sobre o que a pesquisa constatou. Eu trouxe aqui só alguns resultados mais relacionados à questão do assédio moral e do assédio sexual. Primeiro, 39,2% das mulheres policiais, quase 40%, responderam que já foram vítimas de assédio moral ou sexual nas instituições de segurança pública. Já experimentaram algum tipo de assédio dentro da sua instituição. Não é em qualquer instituição, não é na sua atuação profissional como um todo, que é algo que também chama a atenção. É dentro da própria instituição. Já foram vítimas de assédio moral ou assédio sexual. O percentual entre os homens foi de 20,1%. Isso também demonstra, que é algo que a Senasp faz questão de sempre colocar, que a questão, em especial, do assédio moral, ele está presente dentre a atuação de todos os profissionais de segurança pública. Os homens também
são assediados, também sofrem assédio moral no exercício da sua profissão. A questão é que o assédio, primeiro, que as mulheres são bem mais assediadas, quase que o dobro do que os homens. Segundo, que existe o componente de gênero, da discriminação e da desigualdade que torna esse assédio, traz algumas peculiaridades e particularidades para esse assédio. Do percentual de pessoas que afirmaram que foram vítimas de assédio moral sexual, 74,5% é assédio moral e 25,5% assédio sexual. E aí o assédio sexual é quase que exclusividade das mulheres policiais, das mulheres profissionais da segurança pública. Praticamente, desses 25,5%, quase todo o percentual foram mulheres que afirmaram que foram vítimas de assédio sexual. E 74,1% das pessoas que foram entrevistadas afirmaram que o agressor era seu superior hierárquico, o que torna ainda mais perverso e preocupante o assédio, seja ele moral ou sexual. Eu acho que eu esqueci de colocar aqui na lâmina, mas outro dado que chama muita atenção é que quase 80% das pessoas não denunciaram, não fizeram qualquer encaminhamento em relação ao assédio moral e sexual, em especial por um descrédito absoluto nos canais de denúncia existentes, os canais de apuração existentes hoje dentro das instituições de segurança pública ou fora delas. Vocês lembram que nas primeiras lâminas eu falava um pouco sobre esse distanciamento, às vezes, dos profissionais de segurança pública do resto, entre aspas, da sociedade. Isso também se traduz na rede de atendimento às mulheres vítimas de violência, por exemplo. A rede, isso foi uma constatação que a gente fez já com o trabalho do GT, como regra, não tem uma preocupação com específica, né, com as profissionais de segurança pública. Nem está capacitado ou habilitada para atender uma profissional. Então, por um lado, os profissionais têm uma percepção de que esses serviços que estão disponíveis na rede, em boa parte dos municípios brasileiros, não vão entender a sua situação, porque tem algumas questões da própria instituição, da hierarquia, dessa cultura policial, que, para quem está de fora, é muito difícil entender e perceber. E, por outro lado, a rede também não está preocupada, ou, pelo menos, não se atentou para a questão das mulheres policiais. É a velha história de quem cuida do cuidador, né? Como regra, a rede de atendimento não está preparada para atender essas policiais. Tanto é assim que nós temos no grupo de trabalho, na sequência a gente vai falar um pouquinho sobre ele, nós temos no grupo de trabalho a participação do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher e da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, da SPM, que tem sido uma parceira muito grande nesse trabalho. Nem o Ligue 180 da SPM, nem a Ouvidoria da Mulher da SPM tem alguma capacitação, alguma qualificação de como atender se chegar um caso de denúncia de uma profissional da segurança pública denunciando que está sofrendo um assédio, seja ele moral ou sexual, ou que está sofrendo qualquer tipo de violência dentro da sua instituição. A rede não está, nem a SPM, nem o Conselho Nacional de Direitos da Mulher nunca discutiu a questão da violência contra as profissionais de segurança pública dentro do Conselho, ou a SPM tem no seu principal canal de denúncia, que é o Ligue 180, que hoje está presente em 11 países, um item específico para o atendimento de uma policial, se ela entrar em contato. Nós pedimos os dados do Ligue 180, praticamente não tem denúncia, mas, quando teve, as atendentes do 180, e o mesmo aconteceu com o Disque 100, da Secretaria de Direitos Humanos, não estão preparadas para atender essas profissionais. Essa é uma das articulações que nós estamos fazendo, inclusive, no âmbito do grupo de trabalho, para qualificar os profissionais desses dois espaços, tanto do Disque 100 quanto do Ligue 180, para receber denúncias e saber, para orientar a quem procurar, o que fazer, e que a gente possa passar a divulgar esses dois importantes canais do governo federal de denúncia para as profissionais de segurança pública como um dos locais onde elas podem procurar informações e auxílio. E das pessoas que denunciaram, 83% não ficaram satisfeitas com o resultado da denúncia. Então, quase ninguém denuncia,
e quem denunciou não ficou satisfeito com o resultado. Eu não lembro agora o percentual, mas assim, com certeza mais de 50%, acho que foi em torno de 70% das pessoas que denunciaram afirmaram que o assediador ainda foi promovido ou ficou numa situação melhor do que antes da denúncia. Essa semana, agora, nós estivemos na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, numa audiência pública sobre violência contra as profissionais de segurança pública. Nessa audiência pública, estavam presentes aquelas profissionais de Minas Gerais que participaram, fizeram uma denúncia do assédio que vinham sofrendo, participaram da reportagem no Fantástico, e eu fiquei muito impactada, inclusive, com a aparência física das duas policiais, muito novas, bastante jovens, e que, visivelmente, estão sofrendo as consequências de terem denunciado e de terem publicizado a denúncia que fizeram. E aí elas contavam que elas são policiais, eu não lembro o nome do município, mas é um município muito pequeno, com um nome perto de Pato de Minas, aqui em Minas Gerais. Não, é um Patrocínio. Isso, município de Patrocínio. Elas disseram que 99% dos profissionais de segurança pública que atuam em Patrocínio gostariam de ser transferidos para Pato de Minas. A punição para o assediador delas foi a transferência para Pato de Minas. Uma delas mora em Patos de Minas. E agora ela tem que se deslocar 70 quilômetros por dia para ir para Patrocínio, porque ela não pode ficar no mesmo lugar que o assediador. Então, assim, o cara foi... Exatamente, foi premiado pelo assédio, né? É isso. Ao invés de transferir elas, ou de possibilitar, na verdade, né, de consultar se elas tinham interesse numa transferência, o assediador é que possível, né, porque ainda está sendo investigado, então vamos chamar de possível assediador, é quem foi transferido para um lugar onde quase todos os profissionais de segurança pública que atuam naquele município gostariam de ser transferidos. Isso não é uma punição, isso é uma premiação. Mas, então, a partir dessa pesquisa, na verdade, imediatamente, no dia imediato após a divulgação dos resultados da pesquisa, a secretária Regina Mick nos pediu que criasse um grupo de trabalho para pensar medidas para o enfrentamento ao assédio moral e ao assédio sexual aos profissionais de segurança pública. Na época, um dos únicos homens que compõem esse GT, que tem acho que umas 30 pessoas, né, Tati? Que é o Lotim, é um praça, ele é da Associação Nacional dos Praças, da Polícia Militar, e ele é da Associação dos Praças de Santa Catarina. À época, ele ligou para a secretária no mesmo dia que saiu a reportagem no Fantástico, propondo, inclusive, a criação deste grupo de trabalho. E aí, a partir daí, a gente sempre fala isso porque é importante dar o devido crédito, né, a quem teve a ideia, e a ideia foi do Lotim, a secretária comprou na hora, porque eu lembro que, quando estava passando a reportagem no Fantástico, a gente estava conversando, porque a gente já tinha, obviamente, tido acesso aos resultados da pesquisa, o que a Senasp faria nesse tema, e nisso o Lotim propôs por WhatsApp, às 2h, logo depois, que a secretaria criasse um grupo de trabalho, e a secretaria imediatamente pediu a criação deste grupo e tem priorizado de forma absoluta o trabalho que vem sendo realizado por todos os seus componentes. Esse grupo ele é composto pela Senasp, ele é coordenado pela Senasp e pela Secretaria de Reforma do Judiciário, ele foi criado pela Portaria Conjunta número 2, de 31 de março de 2015, e a SRJ tem sido nossa parceira nesse GT. Ele tem representação dos colegiados de segurança pública de todas as forças policiais. Então, a Tatiane representa a Associação Nacional, né, de Delegados da Polícia Federal, tem de praça da Polícia Militar a coronel, Guarda Municipal. É um grupo muito heterogêneo, que tem representação bombeiro, agente da Polícia Civil, delegado de Polícia Civil, mas sempre a partir das associações, né, dos colegiados da segurança pública. Temos a representação da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e da Força Nacional de Segurança Pública, que é a força vinculada e subordinada à Secretaria Nacional de Segurança Pública. Mas, além dessas representações, nós temos o Conselho Nacional de Direitos da Mulher, o Conselho Nacional de Segurança Pública,
a Secretaria de Direitos Humanos, a Secretaria de Políticas para as Mulheres, o Conselho Nacional do Ministério Público, que participou de, infelizmente, poucas reuniões. A gente está até fazendo contato com o Tiago para retomar a participação deles, porque é fundamental, já que quem faz o controle externo da polícia é o Ministério Público. Nós chamamos o Conselho Nacional de Justiça, mas nunca teve participação de nenhum representante do CNJ até hoje. Também estamos em negociação com o CNJ para garantir a participação de alguém. E temos o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que foi o principal responsável por essa pesquisa. Quais eram as atribuições desse grupo de trabalho? Para que ele foi criado? A portaria conjunta que a portaria conjunta número 2, ela já estabelecia que uma das atribuições desse grupo era elaborar uma cartilha orientativa sobre o assédio moral e sexual. Isso porque, de uma análise integral da pesquisa, fica muito claro, primeiro, uma confusão entre o que é assédio moral, o que é assédio sexual, e uma ausência de informação por parte dos profissionais de segurança pública de o que fazer, onde procurar ajuda, quem é o responsável por encaminhar alguma denúncia dessa natureza. Então, na própria portaria, na redação da portaria, já existe a previsão da criação da cartilha orientativa. Essa cartilha já está pronta, ela está em fase de revisão e diagramação, e deve ser publicada nos próximos dias. Mas, para além da cartilha, nós, no primeiro dia de instalação do grupo de trabalho, e foi um desafio muito grande esse grupo, porque, além de ser heterogêneo, ele é gigante, e todo mundo adora falar e adora contribuir. Então, é um desafio para as pessoas que estão ali presentes. Primeiro, exercício de alteridade, né, de enxergar um pouco o outro, que é tão diferente, mas tão próximo de si. E, segundo, fazer com que a gente consiga controlar o tempo, né, das intervenções, para que a gente possa efetivamente avançar. Mas é um dos grupos, que eu comentava isso com a Tatiane há pouco, é um dos grupos que eu já coordenei, que mais tem produzido e mais tem sido efetivo é esse grupo de trabalho, em que pese ele seja um grupo tão gigante. Mas a gente pensou uma metodologia também que auxiliou nesse processo, dividiu o grupo em subgrupos por área temática, mas no primeiro dia de atividades, nós nos debruçamos sobre a definição de quais, então, seriam as atribuições do GT para além da cartilha, porque nós entendemos que o tema era muito rico, as pessoas estavam ali participando, vinham de áreas bastante distintas, que era importante que a gente tentasse pensar o que mais esse grupo poderia contribuir nessa temática. E aí se definiu que, primeiro, seria realizar a análise da necessidade de alteração legislativa, da legislação vigente e dos projetos de leis existentes tramitando no Congresso Nacional. Além disso, a definição dos canais de denúncia, mapeamento, né, de quais seriam esses canais, e pensar estratégias, tanto para a criação de novos canais externos ou internos, como o fortalecimento dos canais existentes, a partir, obviamente, desse mapeamento. Terceiro, a definição de como é que se insere essa questão na rede de atendimento às mulheres vítimas de violência. E o quinto era pensar estratégias de divulgação e de sensibilização em torno desse tema, inclusive com a inserção nas matrizes curriculares nacionais de formação dos profissionais de segurança pública e das guardas municipais da Senasp. As atividades que a gente já realizou até hoje, né? Nós já tivemos foram 6 reuniões, são reuniões de 2 dias de intenso trabalho, desde a sua instalação, que foi em março. Então, a pesquisa foi realizada em fevereiro, publicada em março, e, no dia seguinte à publicação da pesquisa, a gente já criou o grupo de trabalho. Na mesma semana, convocou a primeira reunião. Então, nós já realizamos 6 reuniões, já elaboramos essa cartilha, que, como eu disse, está em fase de revisão e diagramação. Analisamos os projetos de lei e elaboramos alguns projetos de lei que foram encaminhados à Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, que, inclusive, um projeto que tipifica o assédio moral e inclui no Código Penal Militar o assédio moral e o assédio sexual, porque o Código Penal Militar não tem previsão de nenhum dos dois. No caso das demais profissionais de segurança pública, ainda tem, pelo menos, o assédio sexual previsto. Mas o Código Penal Militar, que se aplica, obviamente, aos profissionais da segurança pública dessa área, não tinha previsão de nenhum dos dois. É importante falar que a lógica do grupo nunca foi uma lógica de aumento de pena, de responsabilização, de direito penal máximo, né?
Nunca foi essa a lógica do grupo, mas a partir do intenso estudo que foi realizado pelo subgrupo, depois apresentado no plenário do GT, se chegou à conclusão de que era importante tipificar, ainda que a pena não fosse uma pena muito grande, porque a ideia não é essa, mas que é importante até para dar visibilidade para esse tema e para ter mecanismos para o seu enfrentamento, que a gente tivesse uma tipificação. Além disso, já foi feita uma articulação junto ao Congresso Nacional para aproveitar os PLs, que é os projetos de lei existentes, e elaborar a estratégia de articulação para a sua aprovação. Nós tivemos, na última reunião, a presença de um deputado federal que, nesse meio tempo, apresentou um PL tipificando assédio moral, né, Tati? Mas que não estava muito alinhado, a proposta que ele fez, não estava muito alinhada com o que a gente vinha conversando. Nós chamamos o deputado para participar da reunião do GT, apresentamos para ele o que a gente vinha pensando, ele, inclusive, se colocou à disposição para retirar o projeto dele, alterar e apresentar o nosso projeto. Então, a gente já vem fazendo uma articulação junto ao Congresso Nacional. Esse nosso projeto, que foi até alinhavado pela nossa colega, que é a Cresa, que é muito querida por nós, o subtenente Gonzaga. foi pedir o projeto dela. É uma forma de contemplar a doutora Cresa. Sim, exatamente. A doutora Creza também tem participado do nosso grupo de trabalho. Eu devia ter trazido o nome de todo mundo, né? Mas acabou passando. Além disso, a gente já tem percebido a realização de alguns eventos que vêm discutindo esse tema nos estados e nos municípios como resultado da articulação que o grupo de trabalho vem realizando, porque sempre são puxados por pessoas que participam do GT. A própria inserção dessa temática aqui no evento de vocês, eu acredito que tem total relação com a participação da associação dentro do grupo de trabalho. Mas nós tivemos, por exemplo, um evento, um primeiro seminário estadual lá de Florianópolis, discutindo só o assédio moral com as profissionais da segurança pública. Foi promovido pela NASPRA. Tivemos um evento no Mato Grosso do Sul, que também específico para discutir o assédio moral e o assédio sexual. Agora, em novembro, temos um outro evento em Tocantins que vai discutir isso. E esse evento de vocês que tem na sua pauta essa discussão. Outro resultado deste grupo foi a criação, pela portaria número 17, de 21 de maio de 2015, de um grupo de trabalho para discutir e propor medidas para a melhoria das condições de trabalho das mulheres e garantia da equidade de gênero no âmbito da Força Nacional. Para quem não sabe, a Força Nacional é uma organização que está vinculada à Secretaria Nacional de Segurança Pública, subordinada à secretária, mas que é composta por profissionais de segurança pública de todos os estados que ficam, durante um tempo, à disposição da Força Nacional para atuar em determinadas situações. Tem toda uma legislação específica onde a Força Nacional pode atuar. Nós temos a Ana Cássia, que é uma capitã da Polícia Militar, que está participando da Força Nacional nesse momento e que participa do grupo de trabalho, que, na primeira reunião, trouxe à tona algumas questões que vinham acontecendo dentro da Força Nacional. E aí nós imediatamente conversamos com a secretária sobre isso, porque não adianta a Secretaria Nacional de Segurança Pública ficar promovendo esse tema, criando um grupo de trabalho para discutir isso, para auxiliar as profissionais de segurança pública dos estados, sendo que a única força de segurança pública que está sob a nossa coordenação, a gente não tem a garantia nem de condições adequadas para as mulheres, nem de equidade de gênero. Então, a ideia era dar o exemplo mesmo a partir da Força Nacional. E uma das coisas que foi trazida, que eu acho que exemplifica bem do que a gente está falando, é que nós tivemos uma situação na Força Nacional, que a Força Nacional tem um depósito de armamentos, de equipamentos, que fica aqui no entorno de Brasília. E, nesse depósito, os profissionais da Força precisam tirar a guarda, né, para ficar vigiando o depósito, até porque tem muito armamento ali. Nesse depósito, só os homens da Força Nacional vinham tirando guarda. E isso aconteceu porque, num dado momento, e ninguém conseguiu até agora explicar por quê, o então diretor da Força Nacional resolveu que precisava de um espaço maior lá no depósito e acabou com o alojamento para as mulheres dentro lá nesse espaço, né? E aí, o que aconteceu? Teve uma profissional, mulher da Força Nacional, que foi tirar a guarda. Ela estava se trocando no alojamento masculino, passou por uma situação constrangedora, fez uma reclamação formal lá para o então diretor da Força Nacional, e a solução dele foi, então, tá bom, então as mulheres não tiram mais a guarda.
Só que a perversidade disso, e eu acredito que tem situações muito parecidas que acontecem com as policiais, e com vocês deve acontecer, é que as mulheres da Força Nacional vinham sendo, dentro da organização, acusadas de serem privilegiadas, porque, obviamente, ninguém gosta de tirar a guarda, né? A gente acho que não deve ser uma coisa muito interessante ficar lá uma noite inteira vigiando um depósito. Ninguém gosta de fazer isso. Os profissionais da Força não gostam de fazer isso. E aí as mulheres eram acusadas de serem privilegiadas, porque eram mulheres, porque usavam de sedução com os representantes lá da Força Nacional, e criou dentro da organização na verdade, as mulheres não estavam participando dessa atividade porque não lhes foi dada condições para participar. Só que elas vinham sendo acusadas de serem as grandes privilegiadas pela Força Nacional porque não iam tirar a guarda lá no depósito da Força. Esse foi só um exemplo. Outro, a gente estava no meio de uma aquisição de colete balístico, de colete à prova de bala. Existem hoje no mercado coletes femininos, porque o PMG masculino, que é o que, como regra, as polícias compram, não serve para a compleição física da mulher. Não só não serve, porque aí a gente tem alguns relatos de quando senta na viatura, né? Sentou na viatura, fica o peso da placa em cima da coxa e fica com hematoma, porque é grande, está grande, mas mais do que isso, porque deixa desprotegida a mulher policial. Por mais que aperte o P, e eu lembro que nas atividades do grupo de trabalho da Força Nacional, que é um grupo específico, uma coronel bombeira trouxe para a gente, e eu coloquei o colete. Eu sou grande, sou muito maior do que a maioria das mulheres. Para mim, o P fica grande, fica sobrando aqui. Então, coloca em risco a vida da policial. E, como regra, as aquisições desconsideram esses modelos femininos e compram PMG a partir do modelo masculino. Isso é a regra nas polícias e vinha sendo a regra também na Força Nacional. E aí, quando a gente foi fazer o contato para pedir, né, que nessa licitação que estava sendo organizada agora, que se promovesse, foi uma... Já estou terminando. Foi uma gritaria, do tipo, vai atrasar a licitação, mas aí, por causa dessa bobagem, vai atrasar mais 6 meses essa licitação, porque isso dá problema, porque a gente não tem experiência em adquirir esse tipo de equipamento, que é o mesmo discurso que está presente, na verdade, em todas as polícias. E, além disso, para finalizar, um dos avanços que foram obtidos é que a gente percebeu que esse grupo de trabalho deveria se tornar um comitê permanente no âmbito do Ministério da Justiça. Hoje, ele já não é mais um grupo de trabalho. Hoje, ele é o Comitê de Enfrentamento ao Assédio Moral e Sexual aos Profissionais de Segurança Pública. E qual é a finalidade desse comitê? Propor mecanismos para efetivação de diretrizes na implantação e desenvolvimento de ações relacionadas ao enfrentamento da discriminação sofrida pelas profissionais mulheres nas instituições de segurança pública, contribuindo para a formulação de políticas públicas voltadas para essa temática. As atribuições, né? Primeiro, que a gente começou na reunião passada, a gente discutiu quais seriam, então, as atribuições deste grupo, que parte do que era atribuição do GT já se findou. A portaria foi realizada, o levantamento dos canais de denúncia foi feito, o levantamento dos projetos de lei e a proposta de projeto de lei específico já foi realizada. Então, nós precisávamos nos reinventar para pensar, então, quais seriam as atribuições deste grupo. A primeira delas é monitorar os casos emblemáticos de ganho de repercussão relacionados com a temática, de forma a dar visibilidade ao assunto junto aos órgãos responsáveis da sociedade. Então, a partir desse momento, esse comitê passa a monitorar alguns casos, porque, obviamente, não há condições de monitorar todos os casos de assédio moral e sexual, mas alguns casos, em especial, os mais emblemáticos, os de grande repercussão. Nós já fizemos, não vai daqui para entrar muito no detalhe, mas já fizemos várias reuniões com a SPM, com a SDH, para pensar como é que chega a denúncia até o comitê, via Ligue 180, via Disque Direitos Humanos. A ideia é que o Disque Direitos Humanos tem um módulo agora específico para essa questão, passe a divulgar o Disque como um local para denúncia desse tipo, e para a gente pensar como é que seria, para além de questões, né, que aparecem na mídia, como seria o fluxo de informações, de relatórios
quinzenais que serão enviados pela SDH e pela SPM, com os casos relatados de assédio, para que o comitê, avalie desses casos quais que vão ser monitorados, quais que vão ser acompanhados, e numa perspectiva de acompanhar e monitorar, mas, em especial, de dar visibilidade, de pressionar para que algo seja feito, muito na perspectiva de um caráter mais pedagógico, né? Então, segunda atribuição, realizar a advocacy junto aos estados, os municípios, instituições e órgãos da segurança pública, dos casos que acompanha e monitora, que é isso, ligar lá e dizer, então, meu amigo, o que foi feito em relação a esse caso, oficiar via Ministério da Justiça para saber, pedindo informações de como é que está o andamento das investigações, das apurações, das punições. Realizar levantamento sobre práticas promissoras de enfrentamento à discriminação e ao assédio moral e sexual com recorte de gênero nas instituições de segurança pública, para fazer publicações, para elaborar um selo de boas práticas e também dar visibilidade para isso. Propor estratégias de sensibilização e mobilização das instituições para o enfrentamento ao assédio. Elaborar diretrizes nacionais para atendimento, prevenção e acompanhamento dos casos de denúncia de assédio moral e sexual nas corregedorias de polícia. É uma diretriz, porque a Senasp não tem ingerência sobre as polícias estaduais, nem tampouco sobre a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, nenhuma das instituições de segurança pública. Mas a ideia é criar mesmo diretrizes nacionais para atuação nesse tema para as corregedorias de polícia que, por vezes, não atuam até por desconhecimento de como fazer ou por ausência mesmo dessa perspectiva de gênero. Nisso, a coordenadora da rede de atendimento às mulheres da SPM participa do grupo. Produzir normativas e diretrizes para a inclusão da temática nos cursos de formação das instituições de segurança pública, e aí desde a Matriz Curricular Nacional de Formação dos Profissionais de Segurança Pública e das Guardas, mas também nos nossos cursos. Propor a elaboração de curso de capacitação na modalidade presencial e à distância, que a Senasp se compromete a disponibilizar, referente ao enfrentamento da discriminação por gênero e do assédio moral e sexual aos profissionais de segurança pública, até porque a gente tem uma grande capilaridade com a rede EAD, são, em média, 3 ciclos anuais, 120 mil inscritos por ciclo, então a gente tem muita capilaridade com a rede e é um canal fundamental para a gente estar não só tendo um curso, mas tendo esse recorte em outros cursos que a Senasp disponibiliza na rede. Propor à Secretaria Nacional de Segurança Pública a discussão da temática em diferentes colegiados, e aí que a gente está falando do Conselho Nacional de Chefes de Polícia, do Colégio Nacional de Guardas Municipais, esses espaços que a Senasp não só apoia, e a gente costuma apoiar, inclusive financeiramente, a realização das reuniões de diretoria ampliada, mas a gente tem assento em muitos deles e tem a possibilidade de apresentar esse tema dentro desses colegiados para começar a discutir nessas instâncias, e eu estou terminando com nessas instâncias, discutir com esses gestores. Planejar a realização de um seminário nacional. A ideia é realizar um seminário ainda este ano, para, inclusive, o seminário onde seria publicada, né? Seria lançada a cartilha, que está sendo finalizada, um lançamento oficial. E, nesse seminário, nós temos a perspectiva da necessidade da presença de gestores e dos corregedores de polícia, porque a corregedoria não pode ser abandonada, que pese a gente saiba que hoje as corregedorias não têm feito muito, em quase todas as corregedorias não têm feito nenhum trabalho nesse sentido. A gente precisa aproximar esses espaços e realizar uma sensibilização. E induzir, através da Senasp, a realização de seminários, encontros, fóruns sobre o tema em nível estadual e municipal. Sim, esse é o trabalho que a gente vem desenvolvendo. A gente tem contado muito com a participação da associação. Queria, mais uma vez, agradecer a participação da Tatiane, que tem sido fundamental, e dizer que a gente está à disposição e que a secretária Regina e a Senasp são parceiras em toda e qualquer ação que tiver como finalidade o enfrentamento à violência, ao assédio moral e ao assédio sexual aos profissionais de segurança pública. Muito obrigada. Bia, obrigada. Bom, só uma breve reflexão aqui com a sua fala, Bia, da importância que a gente tem que dar para essas pesquisas e diagnósticos. Querendo ou não, são com essas pesquisas, são com os resultados delas, que a gente tem a possibilidade de ver delineadas ações no campo das políticas públicas, principalmente para o campo da política pública voltada para a segurança pública, como nesse caso aqui.
Como a gente viu, tanto e também a nossa participação me causou um pouco estranheza, assim, baixo índice de respostas, né, no caso do campo da Polícia Federal, só 2% de participação. Não sei se a gente pode ver também se houve uma ampla divulgação e pode ter tido... Conta da gravação. Pode ter tido uma falha, tem que se observar aí no campo da metodologia da própria pesquisa, né? Não sei se todas aqui receberam, é até bom, né, ter uma ideia disso. E a gente ficar sempre atenta, para poder sempre estar participando dessas pesquisas, respondendo, e pensar também. Nós, claro que aqui foi uma pesquisa bem ampla, abordou todas as polícias, né, do Brasil. Pensarmos mais aqui, dentro da nossa instituição, pela singularidade do Departamento da Polícia Federal, pela singularidade das atividades que nós desenvolvemos. Então, pensar em mais pesquisas, até pesquisas voltadas para esse aspecto, né? Como exemplo da própria pesquisa que a Tati, junto com a professora Maria Tereza, desenvolveu. A gente tem que buscar mais, conhecer um pouco mais a instituição, conhecer mais o nosso pessoal, como pensa, para até poder traçar novas ações dentro da nossa própria instituição, atendendo às nossas singularidades também. Né? A colega queria falar, pode... Eu pedi a palavra, eu queria parabenizar a doutora Beatriz e dizer do acalento que é saber que tem alguém pensando nisso, né? E falando um pouco da nossa situação, também parabenizar a doutora Tatiane, que tem sido a nossa porta-voz nessa área, e pelo menos da minha experiência pessoal e de vários colegas com quem eu converso lá em Santa Catarina, a impressão que eu tenho é que a mulher policial federal, não só a delegada, como a escrivã e a gente, ela começa a sentir esse assédio moral, essa dificuldade de ser mulher policial quando ela se torna mãe. Porque aí o calcanhar de Aquiles da mulher já está evidente, é a maternidade. Então, nós temos uma profissão em que somos mandadas para uma missão a 4.000 quilômetros de distância. E eu passei por isso, pessoalmente, já falei sobre isso ontem e não me canso de falar. Meu filho tinha recém-completado 3 anos de idade, quiseram me mandar 60 dias em Manaus, sendo que eu já tinha 8 anos de casa. Nunca me pediram isso, se tivessem pedido eu teria ido, já fui voluntária para ficar 30 dias em Chapecó, que é considerada área de fronteira de Santa Catarina, já fui em missões menores em Manaus, em outros locais, então aquilo me tirou o chão, e isso ficou evidente, e eu não sei nem se não foi de propósito, porque o assédio moral da mulher policial passa pela maternidade. Então a gente tem que ter instrumentos de proteção disso, porque é como a senhora falou, a gente fica entre a vida pessoal, que é a função da procriação, de criar bem os nossos filhos, e a função profissional. Quando a gente sempre, eu pelo menos imaginava que seria possível conciliar, porque eu vinha conduzindo bem a minha atividade. Inclusive, no mês em que me apontaram o dedo, tem que ser você para tocar inquéritos em Manaus, eu havia sido a delegada que mais tinha relatado inquéritos no mês anterior. Então, eu não compreendi, né? Não havia talvez por isso, talvez eu fosse render bem em Manaus, talvez tenha sido essa avaliação, mas enfim, fiquei sem, não foi o que foi dito, né? Falaram que eu não estava viajando, eu estava compondo a delegacia de dia, que trabalha no sistema de plantão, e obviamente por essa razão não poderia viajar, fica excluído da escala de viagem, né? Então, enfim, é uma experiência pessoal e que não é só minha, conheço outros colegas que passaram por isso, em outros estados, e no meu estado, de outros cargos passaram por isso, e a gente fica sem chão. Então, assim, eu me senti indigna como profissional, por ter uma profissão em que eu não me via conseguindo conciliar a minha atuação profissional, que eu tanto desejei ingressar na Polícia Federal, e passei a questionar se tinha sido uma escolha acertada, porque eu não conseguiria ali conciliar as duas coisas, quando eu sempre imaginei que seria possível. E aí a incompreensão do sexo masculino, ela é quase absoluta, porque na realidade deles é muito fácil, você coloca uma babá, você nem sei o quê, e agora a gente ainda tem a restrição da lei das empregadas domésticas, quer dizer, ninguém tem doméstica dormindo em casa que possa assumir a sua função. Então, assim, a realidade da mulher policial federal é muito delicada por isso.
E, muito embora exista uma IN que fale que as missões têm que obedecer uma proximidade do local de lotação e do local de cumprimento, isso não é observado, porque eu que seria mandada para 4.000 km de distância. Só fui salva dessa missão porque realmente surtei e fui parar no médico, fui tomar Rivotril pela primeira vez na vida, não tenho vergonha de dizer isso, e a junta médica oficial do CIAS, que atualmente é na Universidade Federal de Santa Catarina, homologou a minha restrição, inclusive deu para um prazo maior, dado ao meu estado de choro frequente, insônia, e realmente eu deixei de produzir até em Santa Catarina, porque eu realmente fiquei pirada. Então, é só esse testemunho que eu faço e esse apelo para que a nossa situação de policial federal seja avaliada nessa questão de missões de longa duração e a uma longa distância. A gente não tem... Eu sucumbi e conheço outros colegas que também sucumbiram. Então, esse relato precisa ser feito e a gente precisa se unir para que outras mães não passem por isso, porque é uma situação indigna. É só isso. Eu queria fazer uma pergunta. Claro, não serei eu a começar esse processo de assédio no evento. Então, eu queria perguntar à nossa palestrante o seguinte: vocês no GT têm conseguido também reunir alguns casos positivos para servir de exemplo? Porque eu vejo uma coisa interessante. Você tem que sempre contrapor alguma iniciativa positiva a uma negativa, para você mostrar como elas se chocam, até mesmo dentro de um órgão como o nosso. Você vê, em Santa Catarina, a gente está tendo um exemplo absurdo de desconsideração da condição da mãe. Em Brasília, eu tive um exemplo bastante positivo de consideração. Não, claro. Mas isso assim, eu considero situações quase contemporâneas, assim, enfim, situações do mesmo momento da Polícia Federal. Ainda que seja 2 anos atrás, é o mesmo momento em que eu tive. Então, veja, isso que eu acho interessante também. Eu acho que é produtivo para a UGT considerar também as coisas positivas que foram feitas. Não estou dizendo que a Polícia Federal tem exemplos positivos. Aliás, muito negativo é o exemplo da Polícia Federal não ter mandado uma mulher como representante para esse grupo de trabalho. Quem mandou a mulher foi a DPF. Isso é chocante. Talvez não pudesse nem ter sido aceito, porque é um lugar especificamente não fala feminina. Isso aí é um absurdo. Agora, desculpe, eu quero só considerar, e eu vou só dividir isso com vocês por causa do levantamento de uma questão negativa. Uma viagem de uma policial federal pode ser algo que seja usado para assédio moral ou algo que seja usado para reforçar a minha condição de direito de mulher e de mãe amamentante, que eu estava levando meu filho junto comigo numa missão no avião da Polícia Federal. E eu pedi isso por escrito porque era direito dele. Eu estava amamentando. Eu podia levá-lo na missão porque me interessava. Eu tinha assistência no lugar onde eu ia ficar uma semana em missão. Então, para mim, me interessava levar meu filho e eu pedi oficialmente para levar no avião da Polícia Federal. E disseram não, porque ele é um passageiro. Eu falei, não, ele não é um passageiro, ele não é lactante. Eu vou levá-lo porque eu estou amamentando. E fui autorizada. Então, para mim, isso é um exemplo de um reconhecimento do meu direito também. É isso, é individual. Exatamente, isso é individual. É a minha iniciativa de escrever, porque outra pessoa podia ter falado, e outro chefe também podia ter falado, então não vai. Você não pode ir nessa missão, mas eu queria. Eu só quero ressaltar essa questão. Então, há necessidade de você mostrar quando isso pode ser usado, uma viagem pode ser usada positivamente para afirmar uma condição positiva da mãe lactante ou quando ela pode ser usada para assédio moral. Então, isso é interessante fazer essa diferença, porque, senão, e eu ressalto, isso pode ser usado contra a mulher. Essas generalizações, a mulher lactante não pode viajar. E se ela quiser, e se ela puder, e se for do interesse dela? Claro, mas isso pode ser usado como assédio moral também. Ah, não, você não vai. Então, você não pode ser chefe, então você não pode ir, porque você é... Entende? Então, para que isso não se torne isso. Calma, gente. Peraí. Aí eu queria... O tema é palpitante, mas vamos tentar manter a dialética. Então, deixa ela dar o contraponto e a gente faz as inscrições aí, mais 2 ou 3 intervenções, porque a gente tem a próxima palestrante que já está
no recinto observando também. Então, vou passar para ela e a gente faz mais 3 inscrições aqui, a Alexandra e a Simone. Pronto, e aí a gente encerra esse debate para a gente poder prosseguir. Eu queria só pedir que a gente fale uma de cada vez, senão eu não consigo evitar. Mas, gente, isso acontece no GT, tem momentos no grupo de trabalho que a Tati acompanha. Parou, pediu para parar, parou, porque senão não dá. Porque realmente é um tema que é muito caro, em especial às mulheres, né? A gente sente na pele isso. Assim. Eu fiz questão de colocar que a questão do assédio não está presente só nas instituições de segurança pública. Eu tenho um filho de 5 anos e também já passei por situações bastante complicadas. Assim. Hoje eu trabalho no gabinete da Senasp, a secretária é uma pessoa absolutamente sensível a esse tema, mas o problema é que não deve ser pessoal, não deve ser o bom senso, deve ser institucional. E aí eu queria só colocar uma questão relacionada à maternidade, é que, por vezes, o teu próprio relato mesmo da situação que aconteceu lá em Santa Catarina, que é uma situação que acontece em várias localidades, eu acredito, não estou dizendo que seja o que aconteceu lá, mas, muito provavelmente, é criada a situação para assediar mesmo, para desmoralizar a mulher. Porque é o seguinte, eu estou dando oportunidade. Ela é que está de frescura, porque eu também sou pai, todo mundo é pai, mas ela está de frescura e não quer. E aí, como é que nós mulheres acabamos retratadas? Ou nós somos as loucas, que tem que tomar remédio, e é louca, é descontrolada, é desequilibrada, ou nós somos, eu costumo dizer isso, porque... ou nós somos as queridas. Vocês nunca foram queridas? Gente... Às vezes a gente está em algumas reuniões... Isso está sendo gravado, né? É gravado. Tá bom. Vamos lá. Tá bem. Tem alguns momentos em que a gente está em algumas reuniões com coronéis, com delegados. E aí, assim, nós temos 2 assessores da secretária, Regina, eu e o Maurício. Então, nós chegamos nos lugares e o Maurício é o doutor Maurício, eu sou a querida. Eu tenho negado, inclusive, o direito ao meu nome, porque eu sou a querida. Em vários momentos, eu peço para ser chamada por Beatriz, mas tem outros que eu tenho que engolir a querida e ser a querida mesmo. Isso, eu estou trazendo isso porque eu acredito que isso aconteça com vocês também, e isso mostra um pouco como é que as coisas se dão. O assédio moral, ele não é sempre ostensivo. Se você chega num ambiente que é um ambiente formal, que está todo mundo discutindo um tema, sendo considerado, aí você fala, já aconteceu comigo ao fazer a fala, me tornar querida. No primeiro momento eu era a doutora Beatriz, mas depois eu virei a querida. Porque eu fiz uma fala da qual, discordando de algumas pessoas, impondo um determinado posicionamento, e aí a resposta é: querida, muito pertinente a sua fala, mas, tipo, além de tudo, eu não sou policial, então eu não posso falar sobre a polícia porque eu não sei. Eu não sei nada, e eu ainda sou mulher. Não sou policial, ainda sou mulher. Então, eu sou a querida, e é uma forma de desqualificar o meu trabalho, de me desqualificar como autoridade presente naquele encontro. Isso já aconteceu diversas vezes. Então, é esse tipo de nuance que na verdade, reforça, inclusive, a questão da desigualdade de gênero dentro das instituições. A questão da reunião de casos positivos, a comissão permanente tem como uma de suas atribuições o mapeamento de boas práticas, justamente para a gente divulgar e para a gente dar publicidade e tentar, além da visibilidade, tentar garantir que isso se espalhe, né, entre as instituições e entre os estados e os municípios. O que acontece, que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, é porque, primeiro, você mesmo, no seu relato de um ponto positivo, eu acho que, se fosse você, eu sairia com a mesma perspectiva de que realmente eu fui atendida na minha solicitação, mas primeiro você teve uma negativa. Isso me dá uma percepção de que a gente até consegue, mas tem que ser com o pé na porta, com o cotovelo. E isso é muito ruim, porque não deveria ser assim. Isso tem que dar uma de louca. Tem que vestir o papel de louca e dizer, não, aí a história, não, essa aí vai complicar. Eu até vejo as pessoas decidindo. Autoriza que essa louca aí seja desequilibrada. Isso vai complicar. Não, gente, estou falando em tom de piada, mas é o que acontece. Ou então, essa mulher vai fazer um barraco. É melhor autorizar. E isso tem um custo, inclusive um custo emocional. E eu não sei, não estou dizendo que seja o seu caso, mas, em muitos momentos, eu
estou falando de uma experiência pessoal, mas também compartilhada com várias colegas que são profissionais da segurança pública que trabalham conosco lá, que conseguiram, a muito custo, garantir o exercício de um direito, mas pagaram muito caro por isso. Porque aí é essa lógica que você mesmo alerta, que eu acho que é bastante pertinente, do cuidado que a gente tem que ter. Porque, por vezes, ou é isso, ou você impõe, como se, desconsiderando a questão da maternidade, por exemplo, ou você tem situações, eu já passei por uma situação de ouvir, não que eu soube, né, que falaram sobre a minha pessoa, definindo quem iria em determinada localidade que todo mundo gostaria de ir. Não, fulana é ótima, é super capacitada, mas ela tem um bebezinho, a gente não pode fazer uma coisa dessa com ela, vai tirar do convívio. Então, isso pode ser usado mesmo para justificar a ausência de instrumentos institucionais que possibilitem ascensão na carreira, que possibilitem ascensão aos espaços de poder. Então, é uma faca de dois gumes, é um cuidado constante que a gente tem que ter. Sempre tem que ser sob a perspectiva. É o exercício de um direito que é meu e que é da criança. É um exercício de um direito, não é um favor. E aí ficar na base do bom senso é realmente muito complicado, porque bom senso é, como você disse, é muito democrático, todo mundo acha que tem, né? Mas hoje em dia, e em especial nos dias atuais, eu acho que nosso país tem demonstrado que está faltando bom senso para muita gente, em muitos aspectos. Então, é algo que é bastante complicado, porque tem que ser institucional. Se não for institucional... Quanto à presença de homens, isso causou e aí eu já passo também, causou um burburinho, porque assim, a solicitação que a gente fez, as indicações, era preferencialmente mulheres. Porque é isso, não dá para trazer homens para um lugar de fala, que é um lugar de fala das mulheres, né, para ouvir sobre como é que as mulheres são assediadas. Nós tivemos várias indicações de homens. Claro que, predominantemente, o GT é um GT feminino, de mulheres, mas nós tivemos algumas indicações de homens. Mas o mais engraçado é que só sobrou um. Só sobrou um. Ele chegou e disse que a gente usava até o nosso charme para conseguir as coisas na polícia. Imediatamente a gente caiu em cima dele e ele não foi mais. Então é meio que uma seleção natural, mas eu não acho isso bom. Eu não acho isso bom, porque eu acho que nós não vamos conseguir só as mulheres mudar. A gente precisa conquistar corações e mentes em torno desse tema. Assim. Então, hoje, eu já tenho uma perspectiva diferente do primeiro dia do grupo de trabalho. Eu gostaria que tivesse mais homens naquele grupo. Claro que não dá para dialogar com um cara que diz uma coisa dessas. Né? Dialogar no sentido de dizer que esse cara é um cara que você vai conquistar mentes e corações. Não, você não vai. Mas, primeiro, que é importante ter o contraponto, porque os melhores debates que nós tivemos neste grupo de trabalho só existiram porque tinham homens com essa perspectiva ali dentro, que nos auxiliam, inclusive, a dar visibilidade e trazer à tona essa realidade. Porque, quando começa, não, na polícia todo mundo é igual. Essa é a primeira fala, na polícia todo mundo é igual. Segunda fala, que foi uma fala muito presente, é algo muito difícil de desconstruir. Todos os profissionais da segurança pública sofrem assédio. O assédio das mulheres não é diferente. E a gente passou o tempo inteiro... Bom, a gente trouxe a professora Lourdes Bandeira, da UNB, para fazer uma fala sobre gênero, desigualdade de gênero, machismo e misoginia, para dizer do que a gente estava falando. Porque era uma resistência muito grande, inclusive de algumas mulheres do GT, em aceitar, naquele primeiro momento, que a gente está falando de um outro tipo de assédio. É diferente esse assédio. Ele tem esse componente de gênero e da desigualdade de gênero.